Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Hoje a nossa conversa é com o deputado federal por Minas Gerais, muito conhecido do eleitor de Ibirité principalmente, mas agora presidente também do Progressistas em Minas Gerais, deputado federal Pinheirinho. Obrigado por estar conosco aqui na FM Tempo. Bom dia, deputado. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia a todos os ouvintes que nos acompanham. Para mim é um prazer poder estar novamente nessa rádio, que é uma das rádios mais ouvidas do nosso estado de Minas Gerais. Obrigado pela consideração, deputado. Vamos começar aqui a nossa conversa para falar sobre a mais recente mudança no partido. Deixou a presidência do PP o ex-deputado, aliás, agora secretário, Marcelo Aro, e o senhor assumiu como presidente do Progressistas. E na conversa entre todos os aliados que estavam naquele evento da sua posse, muito foi dito sobre uma necessidade ou uma intenção de crescimento do partido. Eu queria que o senhor fizesse primeiro o diagnóstico. O PP hoje está de que tamanho e em que tamanho planeja chegar após essas eleições de 2024? O nosso partido hoje é, sem dúvida alguma, um dos maiores e mais importantes partidos do nosso país. É um partido importante para a governabilidade de qualquer chefe do executivo que estiver à frente, seja do nosso estado ou do nosso Brasil. Em Minas Gerais, nas últimas eleições, nós fizemos uma bancada forte na Assembleia de Minas. Foram eleitos 6 deputados estaduais e eleitos 3 deputados federais. Hoje, a nossa bancada de deputados federais em Brasília conta com 49 deputados federais. Temos a 4ª maior bancada da Câmara dos Deputados, e o nosso objetivo é trabalhar para que o Progressistas seja a maior bancada do nosso país. E o estado de Minas Gerais é um estado muito importante, em que outros momentos já tivemos aí 6, 7 parlamentares da bancada federal do Progressistas em Minas Gerais, e o nosso objetivo é voltar com esse protagonismo da bancada do Progressista no nosso país. No ano passado, após a janela, nós chegamos a ter 7 deputados federais no Progressistas de Minas Gerais, e agora nós vamos trabalhar para fortalecer o nosso partido para as eleições municipais de 2024. Vamos trabalhar para fazer o maior número de prefeitos, vereadores, vice-prefeitos possíveis, e podemos estruturar uma base para chegarmos fortes nas eleições de 2026. Agora, deputado, essa mudança no comando do partido, digamos assim, tira do foco, né, o ex-deputado Marcelo Aro, que é um nome tradicional na política mineira, mas traz o senhor também aí, que também é um nome tradicional na política mineira, principalmente na cidade de Ibirité, né? A família do senhor que por muitos anos faz parte aí do protagonismo da política no município. Tendo o nome do senhor também responsável hoje pelo partido, é uma ideia de ampliar essa força da família e também desse lado político no estado? Olha, o nosso objetivo é sempre trabalhar para melhorar a vida das pessoas, não em trabalhar para fortalecer a força da família. Eu cresci acompanhando o meu pai enquanto prefeito e era muito próximo a ele, sou muito próximo a ele, e achava fantástico acompanhá-lo pela nossa cidade, vendo nos 4 cantos de Ibirité as transformações que ali aconteciam, e eu vi na prática concretizar, através da política, melhorar a vida das pessoas, e pude ver o quanto era dignificante você poder dar essa contribuição. E as coisas foram acontecendo de forma muito natural na minha vida. Eu não imaginava de ser candidato a prefeito aos 21 anos, acabei sendo, o povo confiou, acredito que fizemos uma boa gestão, com muitas obras por toda a nossa cidade, e essa experiência me credenciou a me candidatar a deputado federal nas eleições de 2018, onde eu fui eleito com uma votação expressiva. Foram quase 100 mil votos, mais de 98 mil votos, e fui reeleito agora em 2022 com 136 mil votos. Também não imaginava estar hoje presidindo o Partido Progressista, mas, como eu disse, as coisas foram acontecendo de forma natural. Hoje o Marcelo Aro, secretário da Casa Civil, né, foi para um projeto junto ao governador Romeu Zema, de trabalhar também pelo nosso estado de Minas Gerais, e o que a gente quer é dar continuidade a esse trabalho de fortalecimento desse partido, que é um partido que nos acolheu
muito bem quando chegamos em Brasília, um partido que nos dá a condição de trabalhar e um partido que preocupa com o nosso país e não apenas com um projeto de poder. Nas eleições de 2016, o PP, a época PP, tinha 53 prefeitos em Minas Gerais. Para essa última eleição chegou a 65, aumentou aí 12 prefeitos. Eu tô falando da última eleição, claro, de 2020. Desde o ano passado, com a eleição presidencial, o partido teve, até manifesto pelo presidente do Congresso, o integrante do Congresso, presidente da Câmara, Arthur Lira, um apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro como um candidato que naquele momento era uma opção dele. Olhando para o cenário que a figura de Jair Bolsonaro representou, inclusive para a eleição de parlamentares que o apoiaram, é necessário ter Jair Bolsonaro como uma espécie de capitão para esse ano de 2024 na busca do PP por mais prefeituras? Olha, o nosso partido apoiou o presidente Bolsonaro por entender que seria a melhor alternativa para o nosso país. Eu também apoiei o presidente Bolsonaro, mas eu enxergo que não tem essa relação direta com o apoio do presidente Bolsonaro e o crescimento do nosso partido. Acho que o apoio do presidente Bolsonaro vai ser muito importante no crescimento, no trabalho de crescimento que o Partido Liberal tem buscado. Nessas primeiras conversas que a gente tem feito, eu tenho conversado com muitos prefeitos, ex-prefeitos, lideranças que têm buscado o PP justamente para tentar fugir um pouco da polarização que o nosso país tem enfrentado hoje. Algumas cidades têm enfrentado um radicalismo muito grande com a política e o PP é visto como um partido que está aberto ao diálogo, um partido responsável que enfrenta cada pauta de acordo com a importância dela para o Brasil e não para os interesses partidários. Agora, deputada, a gente está falando da construção para o ano que vem, para a eleição de 2024, a eleição do ano que vem, onde prefeito e vereadores são eleitos. Mas para a eleição de 2026, como que o Progressistas já trabalha na construção desse pleito? Em Minas Gerais, hoje nós temos um alinhamento muito grande com o governador Romeu Zema. O Progressistas foi um dos primeiros partidos a apoiar o governador Romeu Zema na sua reeleição e certamente estaremos fazendo junto a ele essa discussão para a sucessão do nosso estado em 2026. Mas primeiro temos que vencer essa etapa das eleições municipais do próximo ano, de fortalecermos o nosso partido em todos os municípios de Minas Gerais, para a gente poder estar aumentando a bancada de deputados federais, que é o nosso primeiro objetivo, e participar das discussões junto ao governador Romeu Zema para discutirmos qual vai ser o futuro do nosso estado, qual vai ser o melhor projeto para os mineiros e mineiras. O presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, quando esteve na sua posse, deputado, deixou muito claro os convites que já foram feitos ao governador Zema para que migre para o PP numa oportunidade possível, o quanto esses convites são importantes e o quanto eles ainda permanecerão. É um desejo do PP ter o governador Romeu Zema? Eu acho que não é um desejo somente do PP, mas de qualquer partido do nosso país. Gostaria de ter um homem da estatura do governador Romeu Zema, da seriedade, que se demonstrou um grande gestor público nessa reestruturação do nosso estado de Minas Gerais, com um bom secretariado, tem reconstruído Minas Gerais, trazido emprego, renda, desburocratizando o nosso estado. É sim um nome que tem as portas abertas no Progressistas, que o Progressista também poderá ajudá-lo, né, a ter capilaridade no nosso país, mas tenho certeza que qualquer partido do nosso estado, do nosso país, gostaria de ter o governador Romeu Zema nos seus quadros. Para eu continuar nessa mesma toada da relação com o governador Romeu Zema, o partido já tem um diagnóstico, ou entendeu, ou parou para refletir o porquê não conseguiu eleger o candidato Marcelo Aro como senador. Ele era alguém que andou lado a lado com o governador Romeu Zema, na tentativa de ampliar muito o seu eleitorado a ponto de vencer as eleições para o Senado que foram vencidas pelo senador Cleitinho. Mas o que faltou na simbiose entre PP, Romeu Zema e Partido Novo para que aquela eleição pudesse ser concretizada, deputado? Olha, ao meu ver, essa eleição foi uma eleição marcada pela polarização. Os eleitores saíram de casa para poder votar no candidato ao Senado do Jair Bolsonaro ou no candidato ao Senado do presidente Lula. Eu não vejo que os eleitores fizeram uma análise
de qual era o perfil, de qual eram as propostas de cada candidato. Foram mais nessa avaliação de quem era o candidato de quem. E o governador Romeu Zema estava fora dessa polarização, tanto é que vários eleitores, tanto de Lula quanto Bolsonaro, votaram no governador Romeu Zema. Em que pese o senador Alexandre Silveira, hoje ministro, o senador Cleitinho, também serem dois homens públicos aí com qualidades diferentes, mas extremamente competentes, dedicados ao nosso estado de Minas Gerais, eles não tiveram essa análise do eleitor quanto às propostas, mas enfim, ligada a essa polarização. Marcelo Aro, um jovem também muito talentoso, inteligente, agregador, fez uma ótima campanha, uma campanha muito próxima ao governador Romeu Zema, onde nós participamos de forma muito ativa, levando propostas, propondo diálogo, mas foi essa polarização, essa ligação entre Lula e presidente Bolsonaro em que os eleitores preferiram escolher. Com toda essa proximidade, esse trabalho em conjunto que o senhor cita aqui, do senhor, do Marcelo Aro, junto ao governador e a equipe de Romeu Zema, o senhor diria que está mais próximo o governador do progressista hoje? Está mais fácil dele ir para o partido? Olha, não dá para afirmar que hoje estaria mais próximo do governador vir para o progressistas. Acho que as eleições são em 2026 ainda, estão um pouco longe. O governador Romeu Zema sempre tem dito também que ele se sente muito bem no Partido Novo. Acho que vai ser uma decisão de um foro mais íntimo, pessoal do governador, mas o desejo do Progressistas é que ele esteja no Progressistas ou de que onde ele quiser estar, o Progressistas com certeza vai considerar a nível nacional de estar participando desse projeto, e o Progressistas Minas Gerais, sem dúvida alguma, estará junto. O plano do Progressistas, deputado, é de lançar candidaturas, por exemplo, às prefeituras no ano que vem, em todas as cidades de maior peso do eleitorado, é de composição de alianças. E aí eu estendo uma segunda pergunta. Eu já ouvi de um ou outro, ainda embrionariamente nos bastidores, uma possibilidade de que o deputado Marcelo Aro, eu vou chamar de deputado, mas o ouvinte há de nos entender, o secretário da Casa Civil, pudesse concorrer, por exemplo, à prefeitura de Belo Horizonte em função do espólio eleitoral que colheu com a candidatura ao Senado e com a presença de Romeu Zema. Existe essa possibilidade? Olha, como você mesmo disse, as conversas estão todas muito embrionárias. O nosso desejo é de fazer o maior número de prefeitos, vereadores e vice, como eu disse, mas também não vejo sentido em lançar candidatos por lançar em algumas grandes cidades, em especial aquelas que têm o segundo turno em Minas Gerais. Então, nesse primeiro momento, nós estamos reestruturando o partido, organizando, e as cidades em que tem o segundo turno, nós faremos uma avaliação mais cautelosa. Agora, para Belo Horizonte, em específico, nós temos hoje aí grandes nomes colocados, temos o prefeito também, que pelo que eu tenho visto, deve ser candidato à reeleição, e o Marcelo Aro, hoje secretário da Casa Civil, também é um grande nome, que teve uma votação expressiva, e se for do desejo dele, né, ser candidato, tenho certeza que pode sim fazer uma candidatura competitiva também, com apoio do governador Romeu Zema. Nós recebemos na semana passada o representante do Partido Novo em BH, em breve de Minas Gerais também, Christopher Laguna, e ele falava sobre o não fechamento de portas da legenda para uma composição de chapa exatamente para competir com os nomes que já estão colocados numa pré-candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte. Como que o Progressista está disposto a caminhar aí com o Partido Novo, exatamente para ocupar um espaço que hoje é tão importante? A gente está falando da capital mineira e no estado onde o governador aí precisa aumentar também o número de prefeitos. A capital mineira, ela sem dúvida alguma pode influenciar muito nas decisões das eleições para o ano de 2026. Hoje estamos com as portas abertas para fazermos diálogo com todos os candidatos, ouvirmos e tomarmos as decisões em conjuntos. Não completaram-se ainda 30 dias desde a nossa posse enquanto presidente do partido no nosso estado. Para esse mês de julho, agora no início, nós temos algumas agendas já marcadas com o governo para começarmos a fazer essa discussão, mas essa discussão ainda não foi feita, não foi aprofundada nessa nova gestão. Deputado,
qual é o grande trunfo que o PP tem a oferecer para o eleitorado em 2024? O senhor mencionou muito essa conversa que teve com pessoas de prefeituras e pessoas da política, dizendo, olha, queremos sair de uma polarização Lula e Bolsonaro. Mas o que o PP oferece para ser essa alternativa? É poder lançar candidatura própria nas cidades, é não precisar necessariamente se alinhar a o campo da direita ou o campo da esquerda, poder se permanecer no centro. O que é o grande ativo que o senhor tem para colocar na mesa e dizer, olha, nós somos o PP? Olha, Guilherme, é justamente isso que você colocou. O Progressistas tem essa grande vantagem de ser um partido que tem a sua posição firmada, como hoje, por exemplo, o nosso presidente nacional, grande líder do Progressistas, que é o senador Ciro Nogueira, ele se colocou abertamente como posição radical ao presidente Lula, né? Tem defendido incansavelmente o legado do presidente Jair Bolsonaro, mas colocou para a bancada federal, para os estados também, que cada um possa avaliar o que vai ser bom para o seu mandato, para o seu estado, para o seu eleitorado. Então, dessa forma, nós vamos colocar aqui no PP de Minas Gerais, para que a cada cidade a gente faça uma discussão local, respeitando o posicionamento das lideranças daquele município, para que a gente possa fortalecer, sim, de fato, os nossos filiados, né, os nossos futuros prefeitos e vice-prefeitos e vereadores, que eles tenham liberdade para poder trabalhar. Nessa concorrência tem também o PSD, que faz exatamente o mesmo movimento político que o PP faz. Como é que dá para separar os dois partidos, ou estão os dois brigando no centro para quem vai ter mais adesão de prefeitos, deputado? O PSD, como teve uma proximidade maior com o PT nas eleições, hoje, inclusive, o presidente do PSD mineiro, que está licenciado, é um ministro do presidente Lula, né? O PSD lançou um candidato ao governo de Minas Gerais aqui, o ex-prefeito Alexandre Calil, num alinhamento com o PT. Então, de certa forma, na minha análise, hoje o PP estaria com uma pequena vantagem ao PSD em relação a esses pontos que eu acabei de colocar. O senhor falou, nós já falamos aqui, aliás, sobre o apoio, né, do governador Romeu Zema ao ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição do ano passado. O senhor falou também da sua decisão de caminhar com o ex-presidente. O senhor avalia hoje, como que o senhor avalia hoje essa força na eleição passada, justamente num Brasil que estava tão polarizado, que ainda se encontra tão polarizado? Se arrepende de alguma forma? Não me arrependo. Eu apoiei o presidente Bolsonaro por entender que as contribuições dele com o nosso país foram relevantes, por entender que é um homem sério, um homem comprometido com o nosso país, e hoje torço para que o Brasil dê certo, né? Apesar de não ter votado no presidente Lula, mas todas aquelas pautas que eu entender que sejam pautas do Brasil, que sejam pautas importantes para o nosso país, vou votar sim. Não vou deixar de votar ou apoiar uma medida simplesmente por ser do presidente Lula, né? Nessa legislatura mesmo, tiveram votações em que nós votamos junto ao governo federal e algumas nós votamos numa orientação contrária, por entender que a gente tem que fazer essa discussão a cada votação. Tanto no governo federal quanto no governo de Minas, deputado, os espaços, exatamente pelo tamanho que o senhor citou que o PP tem na Câmara e aqui na Assembleia Legislativa, os espaços políticos que ocupa no Executivo no momento são satisfatórios para o partido, ou há espaço para ter mais posições e nomes do PP no governo Lula e também no governo Zema? No governo Lula, hoje não estou me recordando de algum espaço que esteja sendo ocupado pelo Partido Progressista. O Partido Progressistas hoje, no governo federal, tem tido uma postura de total independência e avaliando as pautas de acordo com a importância dela para o nosso país. Eu acredito que para o presidente Lula deve ser muito importante ele buscar o PP para estar mais próximo, porque em todas as votações que eram muito importantes, que ele precisava de um quórum mais alto, o Partido Progressistas foi decisivo, né, para dar esse quórum ao presidente Lula. E aqui, hoje, no governo de Minas Gerais, o PP também não ocupa tantos espaços, apesar do secretário da Casa Civil, Marcelo Aro,
ser filiado ao Progressistas, mas ele está lá por uma cota pessoal do governador. E nunca foi condição do nosso partido ter espaços no governo de Minas em troca de apoio. O nosso apoio ao governador Romeu Zema é pelo reconhecimento ao trabalho que ele tem feito pelo nosso estado de Minas Gerais, pelo atendimento que o secretariado dele dá ao povo mineiro, as demandas que a gente tem levado até o governo de Minas Gerais. Agora, se for do desejo do governador, o nosso partido tem grandes quadros que hoje estão aí à disposição para poder somar também com o nosso governo. Tenho certeza que a gente pode ajudar muito, mas não é condição de apoio ou para caminharmos juntos aí ao governador. Nós estamos conversando com o deputado federal por Minas, Pinheirinho, do Progressistas. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Chegamos aqui, deputado, aquele momento em que a gente faz perguntas rápidas e resposta na mesma proporção. Reforma tributária, qual a avaliação do texto até agora? Olha, o texto foi entregue na semana passada, no final da semana. Ainda não dá para poder fazer uma avaliação se é mais positiva ou negativa, mas o importante é que a gente tenha 2 pontos preservados, que é de não aumentar a carga tributária e de buscar simplificar o nosso sistema. Pinheirinho, candidato a prefeito novamente? Não. Zema no PP em 2026, qual a chance de 0 a 10 disso acontecer? Vamos chutar aqui hoje 6. Lula ou Bolsonaro, quem é mais importante para o PP em 2026? Bolsonaro. Nós conversamos com o presidente do Progressistas em Minas Gerais, deputado federal Pinheirinho. Muito obrigado por estar aqui conosco, deputado. Sempre uma boa conversa da gente tratar dos temas do partido e também esteja sempre conosco. Em outras oportunidades voltaremos a chamá-lo também. Eu que agradeço pela oportunidade, Guilherme, Thalita, também estou aí sempre à disposição para podermos conversarmos aí sobre política, sobre o nosso estado de Minas Gerais. Hoje tenho a oportunidade de vir aqui próximo a concluir 30 dias à frente da presidência do nosso partido e espero que em breve a gente possa estar novamente aqui trazendo mais novidades e boas ideias com todos vocês. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Boozer. Descubra sua experiência. Vai de Boozer.